Agora eu vou só checar na página do novo. Eu acho que já estamos... está trancada. Apareceu um símbolo aqui. A sala está trancada. Por isso que não dava para a gente sair e entrar. Deixa eu abrir a página do novo aqui para ver. Tem uma... Vai ter alguém fazendo transmissão no novo e não é a gente. Pronto, estamos online. Acabei de ver. Estamos online? Estamos online. Bom, já está ao vivo lá. Estamos nós três aqui. Beleza. Vou esperar aí uns minutinhos para o pessoal entrar. Isso. Então tá. Bom, eu não sei quem já está ao vivo aí. Depois me dá o pontador aí, quem que já está participando, porque tivemos um problema técnico aqui. Era para começar às 19 horas, mas por conta do número de usuários aqui, teve um trancamento na sala. A gente teve que fechar a sala original e criar essa nova agora. Então, vamos começar a transmissão com um certo atraso. Já peço desculpas. Mas, enfim, dentro do horário aqui, 19h12, hoje o assunto segurança pública para os candidatos, quem quer ser candidato aqui no DF e quem quer ser um bom eleitor aqui também no DF. A ideia do novo DF é criar sempre esses espaços de exposição, de discussão, de reflexão, sempre trazendo pessoas especialistas na área. Daqui a pouco o nosso host aqui, o Gabriel, vai fazer a divulgação do perfil currículo do nosso palestrante, mas a ideia hoje, o tema é segurança pública. E é um dos temas mais importantes. Quem participou da campanha de 2018 viu que, assim como defende o Partido Novo, a ideia é dinheiro público, principalmente para segurança, educação e saúde, e a segurança pública é um ponto de destaque aqui no DF. Temos aqui questões bem locais aqui do DF, que a gente precisa entender e precisar, tanto em relação à região, em relação à lógica que é a cidade, e como é que se encaixa o assunto, o tema de segurança pública aqui no DF. Então, é sempre bom ouvir especialistas, isso não reflete a opinião do novo ou do novo DF, isso só são temas para a gente discutir, para a gente conhecer o assunto, porque eu acho que a informação e a educação, nada melhor do que trazer um professor para falar do assunto, a gente ter conhecimento quando a gente vai falar, seja numa roda entre amigos, seja em família, ou seja em público, quando você se tornar um candidato e estiver falando para 2, 3 mil pessoas, você tem que ter o quê? Conhecimento, domínio do assunto. Essa iniciativa que o novo DF traz, não é a primeira. Se você está participando agora em primeiro lugar aqui, saiba, acompanhe a nossa agenda de eventos aí, teremos vários assuntos, mas hoje o assunto segurança pública. Então, já peço desculpas pelo atraso. Então, já dando o segmento, eu passo a palavra aqui ao Gabriel, para ele fazer a introdução aí, como é que vai ser a dinâmica aqui desse nosso encontro aqui e o perfil do palestrante. Gabriel, obrigado, Mauro. Obrigado, Mauro. Boa noite a todos. Também peço desculpas pelos imprevistos que nós tivemos aí no início da live, mas já está tudo ok. Queria me apresentar, meu nome é Gabriel, eu sou filiado do Partido Novo, aqui no Distrito Federal. Fui convidado pelo diretório para fazer a mediação dessa palestra com o nosso convidado, que é o Ricardo. Eu gostaria de agradecer aos presentes que estão nos assistindo, e também essa oportunidade que o diretório, principalmente a Luísa, nossa presidente, está dando para a gente compartilhar conhecimento aqui com vocês. Uma das minhas funções aqui vai ser ler as dúvidas e as perguntas que vocês vão ter nos comentários da live. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem para o Ricardo sobre o assunto que vai estar sendo falado, vocês podem mandar nos comentários, que eu vou repassar a dúvida para ele assim que ele concluir o raciocínio dele. Eu já vou passar a palavra para o Ricardo. O Ricardo é o nosso convidado aqui. Ele é professor de criminologia, também é policial militar, mas nós gostaríamos de ressaltar que as opiniões que vão ser passadas aqui, elas são meramente para conhecimento e para estudo dos nossos postulantes a deputados e candidatos nas eleições.
Então, as opiniões deles não refletem as opiniões da corporação ou de qualquer outra instituição, ela é a opinião acadêmica dele. Então, eu vou passar a palavra para o Ricardo, pedir para que ele se apresente, fale das qualificações dele, e já dei início à nossa palestra. Com você, Ricardo, boa noite. Valeu, Gabriel, valeu, Mauro, uma boa noite a todos, boa noite a todos que estão me acompanhando. Quero deixar um abraço especial aí a Luísa por essa oportunidade, muito obrigado. Deixar um abraço também para a nossa deputada, Júlia Luce, né? Ela realmente é um exemplo aí de determinação, de preocupação genuína com os problemas da cidade, e eu acho que todo pretenso candidato, com certeza, tem um pouco, né, a se espelhar nela. Um pouco, não muito, né? Quero deixar um abraço também para os meus amigos aí do grupo da Expansão Liberal, comprometido, né, em difundir o conhecimento sobre o liberalismo econômico, sobre uma pauta que é muito negligenciada, foi muito negligenciada, principalmente, sei lá, quem tem uns 30 anos de idade ou menos, né, no nossa vida acadêmica. Então, a Expansão Liberal faz um trabalho muito bacana nesse sentido. Um abraço a todos vocês. E os meus amigos, quero deixar aí no nome do Lúcio, meus amigos do Movimento Policiais Liberais, que também tem esse intuito, né, mas mais pautado para o lado da segurança pública. Bom, pessoal, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou policial militar há 10 anos, dou aula de criminologia, estudo muito sobre o tema segurança pública, e o objetivo da palestra de hoje é realmente dotar de conhecimentos os futuros candidatos do Novo sobre temas a respeito do sistema de segurança pública do Brasil, sistema penal brasileiro, além de fornecer algumas linhas de discurso que eu acho bastante adequadas, né, para um partido liberal conservador, né? Algumas linhas que eu acho muito importante a gente destacar, e passando, né, um pouco dessa minha experiência do Distrito Federal, lembrando que a gente tem que pensar em segurança pública, colocando em primeiro lugar o cidadão, e principalmente aquele que sofre mais com as deficiências da segurança pública. Então vai ser como se fosse uma aula, mas peço aí que todos vocês que tiverem qualquer dúvida, qualquer intervenção, mandem aí para o Gabriel, que a gente faz algo mais dinâmico. Beleza? Então, eu vou começar aqui botando o slide da nossa apresentação. Perfeito. Bom, então o nosso objetivo hoje aqui é fornecer essas informações a respeito da estrutura de segurança pública, né, sobre o sistema penal do Brasil, para o candidato, né, não ter que conhecer, né, e não falar besteira, falar de alguma coisa, propor alguma coisa que é atribuição de uma corporação e não de outra, enfim, coisas bem superficiais mesmo. Como falei, apresentar algumas sugestões, né, sobre um discurso muito próximo da necessidade do cidadão, das pessoas, eu costumo falar assim, das pessoas de carne e osso, né, que sofrem de verdade com o problema da incidência criminal. E, no fim, eu vou apresentar algum panorama sobre os índices criminais e a realidade de segurança pública nas regiões administrativas do DF. O candidato vai ver que aqui, né, no Distrito Federal, a gente tem uma segurança pública em alguns locais muito próximo de nações desenvolvidas, com índices, né, escandinavos, mas a gente tem também umas realidades bastante sofríveis, né, de índices criminais. Então, na introdução, senhores, o que eu quero deixar claro para todos vocês que estão nos acompanhando, como o Mauro destacou, a segurança pública é um pilar do pensamento liberal conservador. A defesa da vida, da propriedade, da liberdade, ela, por mais próximo até de um libertarianismo que você seja, de não querer a presença do Estado em nenhuma forma, ela sempre vai estar ligada, sim, a uma questão política, e a presença do Estado vai estar lá, né? Ainda que você adote uma linha contratualista, assim, o Estado, as pessoas se uniram para fazer um contrato social com o Estado e abrir um pouco da mão da sua liberdade individual, ou ainda acreditar que realmente foi um processo natural, né, o fato de você ter um monopólio das forças de segurança, né, praticamente na mão do Estado. O que eu quero deixar para vocês nessa introdução, como discurso de um partido liberal conservador, é destacar a responsabilidade individual. Não existe liberdade, não existe defesa da propriedade, da integridade física da vida, sem responsabilidade individual, sem as pessoas serem responsabilizadas pelos atos que violem esses valores.
Então, em que pese nós temos como variáveis que influenciam no crime, você pode falar que o desemprego é uma variável que pode influenciar no crime, a desordem, a desorganização urbana é uma variável, a desigualdade social, o baixo nível de renda, o baixo nível de educação, são variáveis que influenciam de fato na incidência criminal. Mas a causa do crime, o fenômeno que por si só provoca um resultado é sempre a ação intencional de um ser humano. É sempre um ser humano que escolhe ofender a liberdade, ofender o patrimônio, ofender a vida de outro indivíduo. Então, eu quero destacar isso para quando a gente estiver falando de segurança pública, quando for se manifestar, a gente sempre destacar isso. Não é porque uma pessoa vive num ambiente de bastante dificuldade econômica, com bastante problemas sociais, com déficit de serviço do Estado, oferecido pelo Estado, de péssima qualidade, é que ela vai optar pelo crime, ela vai optar pela delinquência. Nesse sentido, senhores, a preocupação que eu acredito que a gente tem que ter com essas pessoas que principalmente vivem em ambientes mais vulneráveis é que ela está cansada de ver os seus bens serem vilipendiados, ver os seus bens serem subtraídos, sua casa ser furtada, ter uma boca de fumo na porta da sua casa e seu filho, você tentando ensinar para o seu filho que ele tem que estudar, que ele tem que se esforçar para conseguir o mérito, e aí na frente da casa dele ele vê, né, uma boca de fumo funcionando às claras e as pessoas ostentando, né, um dinheiro obtido com uma atividade lícita. Então, esse tipo de mensagem, né, o Estado tem que deixar bem claro que quando a gente valoriza o mérito individual, quando a gente valoriza o esforço das pessoas, a gente não pode permitir que esse tipo de atividade floresça na nossa sociedade. Bom, então, feita essa introdução, né, que eu gostaria de destacar, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso ordenamento jurídico, sobre a nossa Constituição, sobre a legislação federal que tangencia a segurança pública e também particularidades aqui do DF. E, no fim, como falei, a gente vai falar dos índices aqui do Distrito Federal. Tá tudo tranquilo aí, Gabriel? Todo mundo acompanhando bem aí? Tudo tranquilo, Ricardo, tá ótimo. Beleza. Bom, então, na nossa Constituição, no preâmbulo da Constituição, ela já destaca a segurança, né, como dos objetivos do Estado Democrático de Direito. A gente entende que sem segurança pública, sem as pessoas terem a previsibilidade, né, que não vai ter, né, o seu patrimônio aviltado, que não vai ter a sua vida ceifada, não tem como você pensar em ter prosperidade econômica, não tem como você pensar sequer em ter uma sociedade ordeira e solidária. Então, a segurança é destacada no preâmbulo da Constituição e ela é tratada também, né, como um direito fundamental no artigo 5º. E a nossa própria Constituição, que ela é bem mista, né, ela invoca valores sociais, né, de um estado de bem-estar social, mas também tem a sua pegada do Estado liberal clássico. Ela destaca o direito à vida e à liberdade, sobretudo a propriedade, senhores, que a gente vai ver ao longo da apresentação, que eu vou bater muito nessa tecla, principalmente quando a gente vê os índices criminais, o que mais perturba o cidadão, o que mais perturba, sabe, aquela pessoa que pega ônibus todo dia para trabalhar, que dedica ali 10 horas do seu dia para o serviço, sim, né, quando ofendem a sua propriedade. Eu tive a oportunidade de trabalhar na rodoviária de Brasília e em outras regiões administrativas do Distrito Federal, inclusive praticamente todas as cidades, né, durante um estágio, e é muito triste você ver, né, um cidadão vindo para você, policial militar, e falar, cara, eu não aguento mais, é o terceiro celular que eu tenho roubado e eu estou vendo o ladrão aqui pegando o mesmo ônibus que eu, porque, né, a gente tem um sistema muito tolerante com os crimes contra o patrimônio. Bom, beleza. Bom, aí lá no artigo 144 da Constituição, ele vai falar dos órgãos de segurança pública, né? A gente tem são os órgãos de segurança pública, a Polícia Federal,
que tem como responsabilidade a repressão, né, dos crimes que têm repercussão interestadual e exigem repressão integrada, crimes que ofendam os bens da União, os bens e os interesses da União, a PRF, que é responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais. E aí, no caso do DF, né, as instituições que têm, que são comandadas, né, vamos dizer assim, né, pelo governador do estado, né, ele que é o responsável, ele que indica os comandantes e os diretores dessas instituições, é a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, e agora, né, recentemente, em 2019, uma emenda constitucional incluiu a Polícia Penal como um órgão de segurança pública. É importante destacar, senhores, aqui no DF a gente não tem guarda civil metropolitana. É uma pauta que se discute muito, eu vejo até entre os liberais, né, sobre, poxa, será que não seria economicamente vantajoso a gente ter uma guarda civil metropolitana no DF, né, em relação a diminuir o custo do Estado com esse serviço? Bom, a guarda civil metropolitana está destinada a fazer o bem, né, e a salvaguarda do patrimônio dos municípios. Eu acho que se tiver uma proposta dessa, ainda que seja bem estudada e comprovada que realmente seria economicamente viável, ela ia esbarrar, né, no STF, porque o Distrito Federal ele não pode se dividir em municípios, né? Então, assim, se for para propor uma lei que vai ser inconstitucional, a gente já tem aí, né, 23 deputados lá na Câmara Legislativa que estão fazendo esse papel aí há um tempo, né? Com todo respeito, mas a gente sabe que a nossa Câmara Legislativa ela tem essa fama, né, de propor muitas medidas inconstitucionais. Então, assim, às vezes o custo de você criar uma nova estrutura, né, de uma nova força de segurança que sequer está elencada como órgão de segurança pública, pode ser prejudicial. Já no plano federal, né, a gente vê que as guardas civis realmente, nos estados maiores, nos estados em que a Polícia Militar não consegue atingir todos os municípios, a Guarda Civil faz um trabalho de excelência, importantíssimo para manter a segurança, para manter a ordem pública dos municípios. Falando um pouquinho sobre as atribuições, né, as diferenças de atribuições, a Polícia Civil, senhores, ela é responsável pelas funções de polícia judiciária, ou seja, ela não é uma polícia judiciária, ela é responsável pelas funções de polícia judiciária, ou seja, executar as ordens, né, judiciais, os mandados de prisões expedidos pelo Poder Judiciário, por exemplo, e pela apuração das infrações penais, exceto as militares. Que os crimes que são considerados militares, quem vai apurar, quem vai investigar é a Polícia Militar. E a Polícia Militar tem como missão a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo preventivo. Ocorre que esse modelo nosso, não vou aprofundar nesse tema, né, ele é aplicado, que a gente fala de ciclo incompleto de polícias, em que uma polícia começa um serviço e não termina, e a outra termina um serviço que ela não começou. Ele é aplicado somente no Brasil e mais 2 nações africanas. Toda polícia no mundo, né, com exceção dessas 3 que eu citei, são polícias de ciclo completo. O que é isso? A mesma instituição policial responsável pelo policiamento ostensivo, preventivo e aquela repressão imediata, né, aquela prisão em flagrante, aquela prisão que você já tem a autoria do autor do crime, ela também é responsável por lavrar as peças, né, lavrar o auto de prisão em flagrante, por exemplo, e levar ao Ministério Público para oferecer a denúncia para o Poder Judiciário apreciar. Somente no Brasil é que a gente tem esse sistema em que o policial militar ele se depara com um crime e ele tem que levar para uma outra autoridade, para essa outra autoridade levar esse fato criminoso, né, para o Poder Judiciário. Então, isso aí gera muitos problemas, né, Brasil afora. Aqui no DF também, a gente vai falar um pouquinho disso, não vamos aprofundar, mas saibam que esse é o nosso modelo, é um modelo de ciclo incompleto de polícia. Tem a Polícia Civil, ela é responsável pela investigação, ela é responsável por apurar a autoria e a materialidade dos crimes. Mas isso não impede, né, que a Polícia Militar também, né, no caso da repressão imediata, ou seja, nos crimes que você já tem a autoria conhecida, ela também exerce esse papel, até porque uma das missões constitucionais da Polícia Militar é a preservação da ordem pública, que abrange segurança, tranquilidade, salubridade, um aspecto bem amplo. Bom, o Corpo de Bombeiro Militar
ele tem a responsabilidade pela defesa civil, né? Acho que é o que menos dá problema aqui na segurança pública em relação a essa questão de atribuições, né? Tem o Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal é muito bom, é um dos melhores, quiçá da América, muito bem treinado, com ótimos equipamentos, um profissionalismo assim muito grande, né? E a Polícia Penal é responsável também pela segurança, né, dos presídios, né? Por manter a ordem, né, e fazer a segurança das instituições penitenciárias. E nossa Polícia Penal aqui também é muito boa de serviço. Eu acho que um dos motivos, né, da gente não ter... A gente tem, né, eu vou falar quando a gente falar dos índices criminais da DF, a gente tem, sim, atuação de facções criminosas aqui, mas pela postura praticamente, né, os índices de corrupção, de percepção de corrupção policial no DF são baixíssimos, e isso facilita muito que a gente não vire, né, não transforme um estado, um narco-estado aí, que é o que está quase acontecendo ali com o nosso Rio de Janeiro. O DETRAN, que é um órgão de trânsito, que ele é citado na Constituição, ele não integra um órgão de segurança pública, mas a atividade de fiscalização, de policiamento de trânsito, ele é essencial para a segurança pública. A maioria dos crimes que ocorrem no DF, né, só ocorrem nas vias, né, que cortam o Distrito Federal. A maioria, né, das drogas que chegam, das armas que chegam ilegais aqui no Distrito Federal, elas vêm por nossas rodovias. Então, embora não seja um órgão de segurança pública, tem sim um papel importante para garantir a segurança pública. Bom, senhores, aqui também outro tema importante. Ricardo, pois não. Desculpa, só fazer uma intervenção para fazer uma pergunta aqui. O diretório do partido, no perfil, fez uma pergunta sobre qual parte que o Distrito Federal, como Estado, como todas as suas entidades a que ele pertence, em qual parte que ele falha para não permitir que o jovem entre no crime? Ou qualquer pessoa vá para o crime? Você acha que é uma questão que a parte da segurança pública é muito importante, essa questão? Existem outras áreas que o Estado poderia agir melhor? Mas na área da segurança pública... eu acho que assim, a gente... Não sei se é nessa linha, Gabriel, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é o seguinte. A gente tem que necessariamente... Como eu falei que é um fenômeno de múltiplas variáveis, multicausal, vamos dizer assim, a gente acaba lidando com as consequências. Todo fenômeno multicausal, que a gente não consegue identificar e neutralizar a causa com precisão, né? Não é que nem... Não estou falando de uma doença, né? Que você identifica qual é o vírus e você consegue eliminar aquele vírus e pronto, a gente curou. Está falando de um fenômeno social complexo, que a gente acaba lidando com as consequências. Então, acho que a gente tem que ter duas linhas de ação. Uma, lidar com as consequências. Então, a gente tem que, sim, tornar o crime bastante custoso, bastante difícil para aquele indivíduo que já está no mundo do crime, já optou por essa carreira, certo? Eu não tenho milindre nenhum em falar isso. A gente tem que, né, a gente fala na polícia, a gente tem que atrasar a vida do ladrão mesmo, entendeu? A gente tem que fazer com que a vida dele seja difícil, que se tiver que ser preso 10, 15 vezes, vai ser preso. Da outra partida, a gente precisa, e a gente não tem acompanhado, de uma política integrada de segurança pública, de prevenção, sobretudo com jovens e crianças. A gente precisa, né, de uma escola integral, por exemplo, que o policial veja que um jovem ou um adolescente esteja fora do colégio, às 4 horas da tarde, né, e fala para ele, meu amigo, vem cá, pega você e leva para a escola, e comunica os pais. A gente precisa que esses jovens tenham uma educação de qualidade, tenham atividades que não só que desenvolvam competências, né, em relação ao conhecimento, né, conhecer português, matemática, importante, tem que ter atividade que também seja prazerosa para eles, tem que ter música, tem que ter arte, tem que ter esporte. O programa de maior sucesso que eu conheço, de prevenção ao uso e abuso de drogas, foi na Islândia. E eles trabalham muito com essa lógica de, olha, a gente vai ter que dar atividades, né, para o jovem que sejam prazerosas, equiparado ao prazer que ele tem, né, de usar um entorpecente. Apertada síntese, né, resumindo, assim, é um programa que tinha esse fundamento. Ah, mas professor, é um programa lá da Islândia, país desenvolvido. O nível de abuso de álcool e de drogas na década final da década de 80 e 90 na Islândia era muito próximo dos nossos índices, né? E, além disso, né, dentro dos colégios, dentro das famílias,
entender que o crime, antes de ser um problema social, antes de ser um problema que afeta toda a comunidade, é um problema moral. É um problema, né, de formação moral, das pessoas não terem mais o respeito pelos outros os indivíduos, não terem mais a empatia e desprezar completamente o patrimônio, a vida das pessoas. Eu estou falando aqui num caso aqui, só para vocês terem uma noção de como está essa nossa... vou dar um caso isolado, mas isso já acompanhei em 10 anos de polícia diversas vezes. Na semana passada, eu atendi uma ocorrência de homicídio em São Sebastião, em que um jovem de 17 anos deu uma paulada na cabeça de outro camarada, amarrou os pés e as mãos, carbonizou ele e deu umas facadas nele enquanto ele queimava. E aí depois, a gente conseguiu identificar, né, quem era, por meio de testemunho, pegamos ele e ele contou essa história com a maior frieza, como se não tivesse feito nada, porque eles tinham brigado por conta de uma namorada e de um par de tênis que o camarada não tinha devolvido. Então, a pessoa, quando chega nesse nível, né, de falta de humanidade, né, ela já falhou, né, no aspecto moral muito antes, né? Já falharam em todos os aspectos. Então, o Estado, a gente, por exemplo, uma sugestão, né, sei lá, que a gente tinha que ter, é um mapeamento nos colégios, né, de um trabalho próximo com os órgãos de instituição, de quem são aqueles jovens que estão, né, com problemas de relacionamento no colégio, que tem problemas em casa, né, que às vezes uma família de um adolescente desse, o pai e a mãe abusam de drogas e já estão envolvidos com crime, às vezes já estão presos. Então, a gente não tem essa informação, por exemplo, mapeada, né, para trabalhar uma prevenção, assim, na raiz, vamos dizer. Então, basicamente, são essas duas linhas de raciocínio que eu imagino que a gente teria que trabalhar, né? Uma linha preventiva, sobretudo com jovens e adolescentes e crianças, né? E uma linha repressiva, sim, certo? Com aqueles que optaram pela carreira do crime. Tá respondido aí, Gabriel? Perfeito. Acho que é isso mesmo. Acho que o problema ele é multifacetado, mas na área da segurança existem coisas que podem ser feitas na área da segurança pública, que é o nosso foco aqui. E eu acho que a mais importante delas é que o Estado brasileiro como um todo, ele é muito permissivo, você vai falar depois os crimes contra o patrimônio, ele é muito permissivo com os crimes e acaba passando a mensagem para a sociedade que não é uma coisa tão ruim assim, que não tem tanto problema. Então, isso é uma coisa que na área da segurança pública poderia ser mudada para que o jovem não cresça com essa percepção de mundo, que é o que está acontecendo hoje, né? Beleza. Beleza, Gabriel. Então, vou passar aqui falando de um outro tema muito importante, bastante sensível, e que todo candidato tem que saber, tá? Você, candidato no DF, vai falar sobre segurança pública, você tem que saber que a União, certo, é competente para organizar e manter a PMDF, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do DF. O que isso implica, senhores? Não adianta você ser candidato a deputado distrital, por exemplo, e prometer para um grupo de policiais militares, de bombeiros militares, olha, eu vou dar um novo plano de carreira para vocês, eu vou fazer uma proposta de um novo plano de carreira para vocês, ou eu vou fazer uma nova estrutura de cargos e salários para vocês, de aumentos. Algumas parcelas da remuneração do bombeiro, da polícia civil e da polícia militar é competência do GDF, mas além disso, né, essas propostas são de iniciativa do Executivo. O que o deputado pode falar, né, ele pode falar o seguinte, olha, eu vou, como parlamentar, eu vou negociar, eu vou articular com o governador para que ele envie uma proposta que seja atraente para as corporações a respeito desses temas, sobre reestrutura organizacional, reestrutura de carreiras, mas não pode, ele tem que entender que ele não pode passar, essa lei não vai passar na Câmara Legislativa, entendeu? Essa lei vai ser competência do Congresso Nacional. E, além disso, é responsável também por manter essas instituições através do Fundo Constitucional. Foi um fundo que foi criado em 2002 para manter a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e a Polícia Militar e auxiliar, né, dar assistência financeira para o serviço de saúde e educação. E aí é um papel do deputado distrital também é fiscalizar os atos do Executivo. A gente teve períodos aqui no Distrito Federal
em que o fundo estava praticamente bancando os serviços de saúde e educação, né, na mesma proporção que as instituições de segurança. O que acontece é um diagnóstico que o pessoal do Novo já até fez, né? A gente tem que, né, aos poucos, ir livrando dessas mamadeiras, né, dessa dependência dos entes federativos com a União, né? Porque ele foi criado para ser algo, né, teoricamente, para atender uma demanda temporária, né, vamos dizer assim, e acabou, vai ficando, e aí o DF hoje em dia não sobrevive sem o Fundo Constitucional, né? O DF mantém diversos serviços públicos, não só a segurança pública, com os valores do Fundo Constitucional, e isso tem que ser bastante fiscalizado e observado pelos parlamentares. Bom, vamos passar aqui. Bom, na lei orgânica do Distrito Federal, tem alguns princípios relativos à segurança pública que eu gostaria de destacar, entre eles a preservação da ordem pública, que é também uma atribuição da Polícia Militar. Ocorre que a Polícia Militar aqui no Distrito Federal ela tem bastante limitação para exercer essa função de polícia administrativa, de polícia de postura, né, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo da pandemia, né? Quando começou o decreto, né, para fechar os comércios, para evitar aglomeração, para exigir o uso de máscaras de todos, a Polícia Militar ela não tinha como sancionar ninguém sobre se a pessoa descumprisse essas ordens. Ou seja, a gente está no meio da pandemia, se o camarada abrir um boteco e encher de gente lá de mesa, a Polícia Militar não tinha legitimidade, não poderia, legalmente falando, certo? Sob pena de responder por abuso de autoridade, fechar aquele bar, botar todo mundo para dentro, enfim. Porque isso aí seria uma atribuição do DF legal. Né? E aí a gente tinha 3 viaturas no começo para cobrir o DF todo para atender essa situação. Eu não sei se as pessoas perceberam, mas no começo da pandemia, né, o descumprimento ali, no cumprimento das medidas não foi tão a contento, né? Então a gente tem esse problema, não só isso, a gente vai ver, por exemplo, que a maior ocorrência que é chamada no 190, né, é perturbação do sossego alheio, é o som alto. E aí o IBRAM, que é o órgão ambiental, ele tem a possibilidade, com um decibelímetro, de aplicar uma sanção para aquela pessoa que estiver ultrapassando, né, os decibéis lá autorizados. Só que a Polícia Militar não tem. Então, a gente não tem a possibilidade de multar, a gente trabalha muito, né, no convencimento, na mediação de conflitos, né, dessas situações. E, ao contrário, no que tange ao trânsito, a gente tem, né, essas atribuições de polícia administrativa. A gente pode fiscalizar, a gente pode autuar, né, embora não se tenha a responsabilidade pela educação do trânsito, pela engenharia do trânsito, né, que é do DETRAN, a gente tem essa prerrogativa, né, de poder de polícia completo. Então, a preservação da ordem pública, assim, eu vejo que é algo que teria que ser trabalhado, porque a Polícia Militar que tem a maior capilaridade, né, no Distrito Federal para atender esse princípio da segurança pública. E a outra coisa que vai aparecer para os senhores, provavelmente, é o policiamento comunitário. Todo candidato que vai falar de segurança pública, ele vai falar sobre o policiamento comunitário. E aí é interessante que vocês conheçam esse conceito. O policiamento comunitário, ele é uma filosofia de policiamento que prega, né, que preconiza, como uma estratégia de segurança pública, uma aproximação cada vez maior da comunidade com as instituições de segurança pública. A gente deixou de falar ali no artigo 144 da Constituição, que a segurança pública ela é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então, a própria Constituição ela entende que não se faz segurança pública só com polícia, né? Ela entende que a gente precisa de uma aproximação da comunidade para que esse direito seja melhor viabilizado. E o policiamento comunitário ele preconiza, né, essa aproximação da polícia com a comunidade, por meio dos conselhos de segurança. Eu não sei se alguém faz parte ou já participou de um conselho de segurança, em que a sociedade se reúne com os comandos das corporações, né, da Polícia Civil, do Bombeiro, da PM, do DETRAN também, e leva as suas demandas, né, de segurança. Então, o policiamento comunitário não é uma modalidade de policiamento, não vai ter uma viatura do policiamento comunitário, é uma filosofia, é um modo de pensar
em segurança pública, que é bastante adequado, né, e acho, inclusive, acho bastante adequado até com os princípios e valores do Partido Novo, que é atender a demanda do cidadão, né? Atender as principais necessidades do cidadão. Então, é uma filosofia de aproximação para diminuir a incidência criminal, para melhorar, né, o aspecto de segurança daquelas comunidades. Então, vai ser um tema que todo mundo vai perguntar, né, se eventualmente for falar de segurança pública, candidato, o que o senhor acha, né, do policiamento comunitário? Então, lembre-se disso, tá? É uma filosofia de policiamento, não é uma modalidade, não é uma espécie de policiamento, né? Não propõe, por exemplo, criar um batalhão de polícia comunitária, não é isso, tá? É algo que tem que permear tanto a comunidade, né, aceitar essa aproximação, né, e tanto as instituições. Os países mais envolvidos, que têm melhores índices, né, de criminalidade, eles trabalham dentro dessa alta confiança entre polícia e comunidade. Essa lei, senhores, é uma lei nova de 2020, que ela veio para solucionar um problema de segurança pública que praticamente o Distrito Federal e outras poucas unidades têm. A gente não tem um sistema integrado de banco de dados de acesso entre os integrantes das corporações. Então, foi necessário fazer uma lei distrital para que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, Detran, eles compartimentassem as informações entre eles, né? A lei tem um ano para ser um ano da publicação para ela ser viabilizada, né? A gente ainda está no prazo, mas é algo assim que eu acredito que os deputados eleitos ali vão ter que fiscalizar essa medida. Só para você ter uma noção do que isso significa, em termos práticos, significa que um policial militar que está na rua, se ele abordar um indivíduo que nunca foi preso pela polícia militar, o banco de dados dele, e foi preso somente pela polícia civil, por exemplo, em alguma operação, ele não consegue identificar se ele está falando o nome verdadeiro ou não. Ou seja, ele não consegue identificar se ele está com mandado de prisão em aberto ou não. Se ele não tem acesso, né, à informação do sistema penitenciário. Então, ele não sabe se esse indivíduo está cumprindo a pena num regime aberto ou não. Então, esse e outros, né, problemas que podem advir dessa falta de integração do banco de dados, e a gente espera que com essa lei, né, e com a atuação da fiscalização do Poder Legislativo, ela de fato seja viabilizada para oferecer um melhor serviço de segurança para a sociedade. Essa lei é a lei nova também, a lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, é uma lei de 2018, do governo Temer, e ela propõe, dentro dos seus princípios, também essa integração, né, e ela elenca aqui algumas causas, né, para violência, alguns seriam os problemas, né, que o Estado brasileiro mais sofre em relação a esse tema, é a violência doméstica, é a guerra entre facções, né, é o alto índice de crimes patrimoniais. Aqui no DF a gente não tem esse problema que está ali na linha E, ausência do Estado em determinados territórios urbanos. Então eu posso afirmar com convicção para os senhores, né, que não tem um lugar no DF que a polícia não entre, né? Então não tem nenhum lugar que não tem, pelo menos a polícia, né? Você não vai encontrar outros órgãos do Estado. Você não vai ter, de repente, né, um colégio, uma creche, um posto de saúde, uma atividade, né, do DF legal, enfim, você não vai ter uma série de outros, né? Um conselho tutelar, às vezes, não vai chegar, né, naquele ponto, naquela demanda, com a mesma celeridade que a Polícia Militar. Mas, no Brasil afora, a gente sabe que esse é um problema muito grave que pode descambar, né, para algo como a gente está vendo no México ali, né, de um narco-estado. E o conflito entre policiais e cidadãos. Bom, agora, senhores, eu vou falar um pouco sobre o panorama, né, sobre uma realidade do Distrito Federal. Tá? Como eu falei para o senhor, já tinha mencionado, a gente tem dois problemas, né, que são os recordistas aí de atendimentos pelo 190. Então, é a perturbação do sossego alheio, né, que é o som alto, né, som alto automotivo, né, o som de carro alto, o som alto residencial. Esses são a maior ocorrência, final de semana, bomba, né, o 190 aí com esse tipo de problema. E como falei, é um problema que é bem complicado da Polícia Militar
resolver, a gente resolve, né, na maioria das vezes, mas não dá para atender toda a demanda, não dá. Tá? Então a gente acaba indo, né, naquelas que ligam mais vezes, né, aquelas mais que parecem ser mais sérias. A gente tem... Pois não. Essas ocorrências de perturbação do sossego alheio, elas são espalhadas por todo o território do Distrito Federal ou são mais concentradas no plano, em Águas Claras, nas áreas mais... No plano piloto não tem essa incidência tão grande, tá? No plano piloto esse não é um problema que é recordista. Ainda assim, né, é sim a ocorrência que é mais chamada, mas não com a mesma intensidade em todas as outras cidades satélites, tá? Nas cidades satélites realmente é muito, muito grande, né, esses chamados aí para perturbação do sossego. E aí a gente pode, né, aí a gente tem duas problemáticas, né? A gente pode até lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, que é um procedimento apuratório simples, né, que para contravenções penais, né, porque isso é um crime de uma contravenção penal, né, em que a gente lava um termo entre que as pessoas, o incomodado, né, se compromete a comparecer no juizado, né, para prestar esclarecimento, e aquele cara que está incomodando também, né, se compromete a comparecer no juizado, uma data a ser designada, para prestar esclarecimentos, né, se comprometendo a não retornar, não voltar a fazer isso, enfim. Na maioria das vezes a gente consegue mediar os conflitos, né, nessa situação, mas tem vezes que que tem problemas, né, tem que chamar o IBRAM, se for em comércio, tem que chamar o DF Legal, às vezes, para fechar o estabelecimento. Enfim, é um grande problema. E o outro problema é a ameaça no contexto da violência doméstica, né? É o nosso caso aí, amparado aí pela Lei Maria da Penha, né? As ocorrências as infrações penais que envolvem, né, violência doméstica contra a mulher também são as ocorrências que mais são chamadas ali pelos policiais militares. A gente tem um programa muito bacana aqui no DF, né? A gente vai falar de feminicídio ali, acho que no próximo slide, em que tem um acompanhamento posterior das vítimas de violência doméstica pela Polícia Militar, e aí eu volto a falar do papel da integração. É um programa que funciona, por quê? Por que eu digo que funciona? Porque desde que ele foi implementado, a gente teve somente um homicídio, um feminicídio, né, de vítima atendida pelo Provid, né, que é esse programa que é integrado entre PM, Ministério Público e Poder Judiciário, as varas de violência doméstica. Então, devido a essa integração e outros fatores, né, um atendimento bastante especializado, com policiais, né, que têm, na maioria das vezes, formação na área, né, se especializam na área, eles conseguem atender bem essas vítimas, e é uma ocorrência muito sensível, né, senhores? A gente sabe que o problema da violência doméstica, a mulher, às vezes, ela se encontra numa dependência econômica, numa dependência emocional com seu agressor, que dificulta muito ela levar ao conhecimento do Estado, né, esse tipo de situação. E ela acaba, né, para não... fica naquela vitimização terciária aí, né, segundo a criminologia. Mas, enfim, ela não leva, né, muitas das vezes ao conhecimento do Estado. Então, quando ela chama a presença do Estado, é porque, de repente, já chegamos num nível bastante preocupante, né? Em relação aos índices... Ricardo, pois não? Desculpa fazer outra pergunta, que a Lúcia Martins perguntou se a maioria dos crimes está relacionada diretamente ou indiretamente com o tráfico de drogas e ao consumo de entorpecentes, e o que fazer para controlar essa situação. Você tem alguma sugestão? Bom, eu acredito que quando a gente fala de homicídios, né, sobretudo, e alguns crimes patrimoniais, tem sim uma forte relação com o consumo, né, e o tráfico de entorpecentes. Tem sim essa correlação, né? A gente percebe. Agora, bom, o que fazer sobre isso? Né? Acho que a primeira medida, né, é fazer um programa de prevenção para que diminua o consumo de drogas, né? Então, a parte, como eu falei, né, eu dei aquela ideia, né, de um programa para jovens e adolescentes de prevenção e acompanhamento contra o consumo de entorpecentes. Se a gente diminui o consumo de entorpecente, a gente enfraquece, né, esse mercado. A outra proposta é sim recrudescer, né, tornar
assim, aí eu estou falando, né, a minha opinião, né, acadêmica, vamos dizer, ela é muito alinhada com a análise econômica do delito, né, com uma perspectiva de um professor aqui no Brasil chamado Pérez Chiquida, e que começou, né, com uma análise de um economista Nobel, né, chamado Gary Becker, em que a gente, nesses crimes que tem um condão patrimonial, a gente tem que atacar, né, tornar os custos dessa criminalidade mais altos. E aí, senhores, no que tange ao tráfico de drogas, é um grande problema, né, porque uma proposta, né, a solução que, que a gente teria para tornar essa ação mais custosa, né, ela teria que partir de uma lei federal, né, que às vezes não tem competência ali de um deputado distrital, mas o tráfico de drogas, ele tem sim que ser recrudescido, certo? Não dá, senhores, para você ter uma boca de fumo funcionando, né, na frente de uma escola, no meio de uma comunidade, à luz do dia, e o camarada, se for preso no mesmo dia, no outro dia ele está fazendo a mesma coisa. Se a gente está fazendo isso, a gente está simplesmente falando para as pessoas que estão trabalhando honestamente, olha só, você é um otário, tá vendo? Porque o camarada que está ali prejudicando todo aquele ambiente, né, toda aquela comunidade, ele tá se beneficiando do próprio sistema legal. Então, eu acho que tem parte dessa linha, uma linha de prevenção para diminuir o consumo, e outra linha aliada, né, de uma repressão mais severa aí com o traficante, né? Eu penso dessa forma. Eu sei que tem gente que pensa de maneira diferente, tal, mas para o estado atual, né, brasileiro, para o nosso quadro atual, eu acho muito temerário você avançar em algumas pautas que parecem, né, prometer um paraíso, né, mas que de repente podem trazer consequências imprevisíveis, né? Então, assim, vamos falar assim, um pensamento um pouco conservador, né? Tem uma parte do livro do Ben Shapiro que ele fala o seguinte: cara, se tem uma muralha ali, né? A gente tem essa muralha ali, né, da proibição, né, do consumo de determinadas drogas, né, e a comercialização. Antes de você ultrapassar, derrubar essa muralha com o seu trator, volta um pouquinho, né? Pergunta para as outras pessoas que já enfrentaram esse problema, que, que estão, né, que convivem com esse problema diariamente, e aí você analisa se é o caso mesmo de você passar o trator, se não tem como você, né, fazer de outra forma, que não seja alguma proposta muito radical. Mas é lógico que tem debates muito amplos, muito abertos nesse campo, sobre determinado tipo de droga ela ser legalizada. Eu acho que isso aí, senhores, aí é uma posição pessoal, né, tem que ser tratado lá no Congresso Nacional. E, assim, a gente tem que entender que droga é um problema. Tá? Qualquer droga, o álcool, o tabaco, maconha, cocaína, ela é um problema, ela traz problemas para a coletividade. Ponto. Ela traz o abuso dessas drogas, ela traz um problema para a comunidade. Acontece que algumas drogas, né, o álcool e o tabaco, a comunidade como um todo aceitou tolerar e conviver com os efeitos colaterais do seu consumo, do seu abuso. Hoje a gente tem um cenário que a sociedade não aceita, né, não tolera esse abuso de outras drogas, né? Então, de repente, se você propor, né, que os estados legislem, eu já vi algumas ideias nesse sentido, os estados ou legislem sobre sua própria legislação penal, e aí você tem uma comunidade, né, que tolere de maneira ampla ali o consumo de determinada droga, e eu opte por essa situação, aí a gente pode, né, até aprofundar o debate. Mas, enfim, linhas gerais ali, para não ampliar esse tema polêmico aí em relação às drogas, essa é a minha posição. Eu acho que a gente tem que trabalhar na prevenção para evitar o consumo, e além disso, o usuário ele também não pode passar, né, completamente impune. Não estou falando que tem que prender o usuário, né? Eu estou falando que, cara, pelo menos uma multa, o camarada que está fumando maconha, né, usando droga, porra, na frente de um parquinho, né, no meio da rua, uma multa no CPF dele, alguma coisa, alguma sanção, ele tem que ter também, né, para desincentivar, né, o consumo e o abuso de drogas. Gabriel? Não, perfeito. Tá, é exatamente isso.
Bom, a gente está falando aqui dos índices de homicídios. Os índices de homicídio no Brasil baixaram, né, de uns 2 anos para cá. Né? A gente saiu da cifra aí dos 60 mil e pouco homicídios para 40 e poucos mil. Eu não tenho dado ainda desse ano, eu estou falando de 2019 e 2018 também. A gente está nessa taxa de 20 mil habitantes, que é muito alta ainda para o Brasil, né? Para um país. A média global, aí, a ONU indica que é 6 homicídios por 100 mil habitantes. O DF tem uma taxa muito boa em relação a outros estados. Sobretudo, senhores, aí eu destaco o trabalho, né, da Polícia Civil do Distrito Federal e também da Polícia Militar. Né? A gente tem uma taxa de elucidação de homicídios, segundo a reportagem dessa semana, de 92%. Ou seja, 92% dos homicídios, as polícias do Distrito Federal, a civil e a militar. Por que eu digo a militar? Esse caso, né, que eu citei para vocês aí, do homicídio de São Sebastião, foi preso em flagrante, né? Ele vai para a conta lá da Polícia Civil, né, de elucidação, porque é ela que é responsável por apurar os crimes, mas o camarada foi preso em flagrante ali pela Polícia Militar. Então, é um trabalho, né, de ambas as corporações que dá essa taxa aí de 92% de elucidação, que é a maior taxa do Brasil, equiparada, sim, com países desenvolvidos. E só para vocês terem uma noção, quem está em segundo lugar, que é o Mato Grosso do Sul, tem a taxa de 67%. Então, realmente, o Brasília tem muito mais policiais por habitantes, né, ainda que nossos efetivos estejam caindo, né, por conta das aposentadorias, mas ainda tem uma taxa muito boa de policial por habitante. Temos boas remunerações em relação aos policiais. Né, isso tudo reflete, sim, né, nesses dados. Ricardo, E aí, só aproveitando do que você está falando, dos índices de homicídios solucionados, que eu acho que encaixa bastante com a questão que o Gil de Paula fez, que é a seguinte: qual o nível de satisfação da população com a polícia do DF? É possível melhorar a confiança dos cidadãos? Eu nunca vi uma pesquisa sobre o índice de satisfação, mas esses dados eles mostram que ela tem uma efetividade muito boa, né, em relação aos homicídios, pelo menos, que é o dado que você trouxe. Excelente pergunta, Gil. Eu acredito que em 2016, quando o secretário de Segurança Pública era o Arthur Trindade, ele fez uma pesquisa nesse sentido, né, de grau de satisfação, de medo do crime também, que é um tema que tem sido bastante destacado aí na academia. Né? Eu não lembro de cabeça, não vou arriscar, tá, um dado, mas era um índice bom, assim, sei lá, de 60%, né, acima de 50%, próximo de 70%. Eu não vou falar com precisão, certo? Isso foi em 2016, eu acho essa pesquisa aí do professor Trindade, a gente pode dar uma procurada, mas é algo que realmente poderia ser, né, implementado. Eu acho que até uma ideia interessante, né? Uma avaliação objetiva, né, do cidadão em relação ao atendimento que ele teve com o policial militar, né? Com o policial militar ou com o policial civil, né? É uma linha interessante de se trabalhar, né? Se o seu cliente, né, vamos dizer assim, é o cidadão, o indivíduo, é importante que você saiba como que está o seu nível de satisfação em relação a ele, né? Não só a gente ficar tratando ele no abstrato. Perfeito aí, Gabriel? Perfeito, cara. Bom, a gente está aqui, vamos falar do feminicídio, que infelizmente o DF tem essa chaga, né? Tem muitos feminicídios por 100 mil habitantes, né? Em 2019 foi o quinto lugar. A gente tem essa problemática, eu falei para vocês, 1/4 dos crimes, né? A mulher não tinha nem registrado anteriormente. Na maioria das vezes é causado por maridos ou companheiros das vítimas, né? Obviamente, ou alguém que tem algum relacionamento. Como falei, esse crime, né, em que pese ele tem essa alta incidência, ele é um crime que, na maioria das vezes, ele é solucionado até de maneira célere, né? 96% aí são identificados. E aí, né, esse dado aí também foi porque as mulheres morreram, né, em contexto de violência doméstica, beleza? 55% dos casos. Então, assim, como proposta, né, para esse enfrentamento do feminicídio,
Eu acho interessante esse fortalecimento da integração entre os órgãos, dessa atuação preventiva. Em determinados casos, senhores, as mulheres elas recebem até como se fosse um botão de pânico, né? Esses dias eu estava de serviço lá em São Sebastião também, e aí a gente foi acionado, né, por um botão do pânico lá para uma mulher, porque o ex-marido dela, ex-companheiro dela, estava batendo no portão lá. E aí esse sistema não é distribuído para todas as mulheres, né, mas só para aqueles casos mais graves aí, né, de ameaças mais graves. Mas assim, eu acho que essa ampliação desse tipo de atuação preventiva, né, de fiscalização, né, de monitoramento, né, muitos dos homens, dos agressores que estão sob medidas protetivas, eles usam tornozeleira eletrônica, que também são monitoradas 24 horas por dia. Essa atuação preventiva, né, da mulher, ter esse contato direto com os órgãos de segurança, eu acredito, né, que no futuro a gente vai ocupar uma posição melhor aí nesse ranking aí, né? Vamos conseguir diminuir esses feminicídios, né? Além disso, né, aí tem outros aspectos, né, que devem ser trabalhados, né? A gente tem que ter, né, a gente tem que formar nas nossas escolas, né, homens melhores, né? Assim, aí já é opinião pessoal minha, tá? Na questão da violência doméstica, eu acho que não dá para culpar o homem por ser homem por conta da violência doméstica. A gente tem que formar homens melhores, tem que formar homens responsáveis, né, que tenha uma família e assuma a sua família, assuma as responsabilidades, né, como pai, como um bom marido, que respeite, né, o espaço, né, e a integridade física, obviamente, da sua esposa, coisas assim que a gente vai alcançar no longo prazo, né, mas assim, eu não concordo muito, né, e me perdoe quem não tem essa linha, de que a gente tem que feminilizar os homens, né, que tem que tornar os homens mais femininos para evitar que existam a violência doméstica. Não é isso, a gente tem que formar homens melhores, né, não é tornando os homens, feminilizando os homens, né, que a gente vai atacar ali a causa do crime. Mas, enfim, se quiserem abrir um debate sobre isso, a gente conversa. Mas é só uma posição, tá? Isso aqui é interessante vocês conhecerem, senhores. A nossa segurança pública, ela divide o Distrito Federal em regiões integradas de segurança pública. A gente tem 4 regiões integradas, né? Tem a RISP Leste, que envolve ali Planaltina, Paranoá, São Sebastião, Sobradinho e Lago Norte. Tem a Metropolitana, Asa Sul, Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro, Octogonal, Guará. Tem a Sul, que é Gama, Recanto, Riacho, Bandeirante, Santa Maria. E a Oeste, né? Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Braslândia. Vamos dar uma olhadinha nos índices criminais dessas regiões. Ricardo, eu guardei essa questão no começo, o Edward Correia, é filiado do Novo, ele fez essa pergunta no começo, eu guardei para essa parte, vai falar das regiões do DF. Ele pergunta para você saber fazer umas considerações sobre segurança pública e urbanização, comparando realidades diferentes das regiões administrativas do Distrito Federal, que é o que eu acho que você vai fazer na próxima parte da apresentação, né? Comparar os índices. Isso, como eu falei, como é que foi o autor da pergunta, Gabriel? Me perdoa? O Edward. Como eu falei, quando eu falei no início da apresentação, eu acredito que o foco, para quem, né, pleiteia um cargo público, né, um cargo eletivo, tem que ser nas deficiências, nas necessidades do cidadão, tá? Na necessidade do indivíduo, e a gente vai ver aqui que no DF as regiões administrativas têm algumas peculiaridades entre elas sobre as necessidades de cada uma delas. Algumas são gerais, tá? Eu falo, por exemplo, o roubo em coletivo, né? Roubo em transporte coletivo, roubo em parada de ônibus, né? Roubo a pedestres é algo que perturba praticamente todas as regiões administrativas do Distrito Federal, mas a gente tem algumas especificidades entre elas e alguns índices, né, mais elevados em algumas regiões e outras menos, né? Também é importante a gente destacar essa situação. Então, eu estou com os índices aqui de 2020, né, de crimes violentos letais intencionais por regiões, né? A gente vê que a região oeste, né, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, é o que tem o maior índice, mas é o que tem a maior população, né? Maior índice não, maior, né, número absoluto ali de homicídio.
E o homicídio é o crime violento e letal que tem a maior incidência, né, comparado ao latrocínio. Latrocínio é um roubo com resultado morte, né? É o indivíduo inicialmente queria praticar um crime contra o patrimônio, queria roubar, mas geralmente, né, algo dá errado ali e ele acaba, né, ceifando a vida da pessoa. Então, é um crime bárbaro também, que tem uma pena muito alta, mas não é um crime com tanta incidência no Distrito Federal. Certo? O homicídio aí, dentro dos crimes violentos, letais, intencionais, é aquele que tem a maior preocupação das pessoas, é o que causa mais medo, né, nos indivíduos. Aí a gente vê que na região metropolitana ele é um crime com pouca incidência, né, e assim, os crimes que ocorrem, eu falo, né, eu tenho uma experiência, né, que eu trabalhei na região central bastante tempo ali, setor comercial sul, rodoviária, setor hoteleiro, enfim, ali é onde tem a maior concentração de delitos de todas as naturezas do Distrito Federal, né, se você botar delito por metro quadrado, né, a gente vai mostrar um outro gráficozinho, e os homicídios, né, que aconteciam geralmente era por conta de droga, né, dívida de droga, né, muito comum, um morador de rua ele não conseguia pagar a sua dívida, né, o traficante ia lá, enquanto ele estava dormindo, e matava ele a facada, né, era mais ou menos a dinâmica aí da maioria dos homicídios. Bom, em relação aos crimes contra o patrimônio, né, a gente vê ali que o roubo a transeunte, que é esse roubo que eu falei para vocês, é o roubo do pedestre, o roubo do camarada que está na parada de ônibus. Esse crime, senhores, eu acho que assim, quando vocês forem bater no discurso, vocês têm que ressaltar, né, ainda mais se tratando de um partido, né, liberal, conservador, de como a nossa propriedade privada ela é negligenciada, né, pelas nossas políticas criminais, né? É um crime praticado com violência e grave ameaça, e a coisa que você tem de mais comum, você pergunta para qualquer policial do Brasil e do Distrito Federal, é você encontrar um indivíduo que já praticou 1, 2, 3 roubos, né? E ele está livre, está solto, né? Usufruindo aí da sua liberdade, aí a gente bota ele no regime aberto, né? No regime domiciliar, com vigilância, enfim. A minha pesquisa, meu tema de conclusão de curso é sobre medidas alternativas de prisão, né? A percepção dos agentes de segurança pública e dos servidores da Polícia Penal e das varas de execução penal, e a gente vê que é uma medida, né, com todo respeito aí para inglês ver, tá? Porque realmente o indivíduo que está nesse regime ele não respeita as regras na maioria das vezes, quando é pego desrespeitando não acontece absolutamente nada, e aí você tem uma cultura de simplesmente beneficiar que essas coisas aconteçam, né? E o roubo a transeunte, como eu falei para vocês, é um crime que incomoda muito o cidadão, que incomoda muito, sobretudo o indivíduo mais pobre, senhores, tá? Então, vou parar aqui a apresentação. Tá me apresentando, tá me botando a minha tela aí, ô Gabriel? Tá mostrando sua tela. Isso, Beleza. agora tá precisando você. Então, senhores, uma coisa que vocês têm que botar na cabeça, que eu acho interessante que vocês levem, e eu estou falando assim como alguém que já atendeu diversas vítimas de crime, né, é se colocar no lugar do outro, tá? Eu tenho uma empatia com a pessoa que teve o seu bem roubado, que teve o seu patrimônio, né, sacrificado. Porque quando o ladrão faz isso, senhores, ele não está roubando só o bem da pessoa, ele está roubando o tempo que aquela pessoa teve para adquirir aquele bem, né? O tempo que ela abriu mão de ficar com a família dela, o tempo que ela abriu mão de estar se capacitando, o tempo que ela abriu mão de lazer dela para estar comprando aquele bem, né, e que um ladrão vai lá e toma dela. Então, a primeira reprovação que a gente tem que ter, né, em relação ao crime é a reprovação moral. A gente não pode aceitar, achar que, tudo bem, o que tem? Um cara roubou 2 vezes um celular de uma pessoa e ele pode se ressocializar, cara, pelo amor de Deus, eu combato fortemente esse discurso. A gente tem que ter uma reprovação muito grande em cima desse tema, em cima dos indivíduos que praticam esse tipo de crime, porque eles praticam com pessoas que são mais vulneráveis, que têm menos acesso aos órgãos públicos. Eu vou dar outro exemplo aqui, né, para visualizar quantas vezes, né, a gente aborda um indivíduo, aconteceu, cara,
há pouco tempo atrás. A vítima identificou, a gente tinha um banco de dados lá com a foto do rapaz, identificou que foi o camarada que roubou ela, a gente foi conseguimos ir atrás do cara, pegamos os celulares lá que tinha sido roubado e a vítima tinha esquecido de registrar a ocorrência, né? Às vezes a vítima não sabe nem onde é que tem que registrar, ou fica com medo, ou, porra, eu vou sair daqui para registrar um crime, eu vou perder meu emprego, vou deixar de trabalhar, às vezes de fazer minha correria aqui no Uber Eats, enfim, várias variáveis, entende? E aí o cara ficou solto, porque não tinha registro de ocorrência, né? Então, assim, se preocupem com esse tipo de pessoa, com as pessoas que parecem ser invisíveis ali, que pra gente, que às vezes, né, não sei se é a realidade de todo mundo está acompanhando a live, mas às vezes a pessoa tem uma condição financeira muito boa, né, e acaba relativizando, né, minorando esse tipo de crime. E o crime do roubo, como a gente viu aqui, eu vou botar a apresentação de novo, o roubo a transeunte, né, o roubo a transeunte, o roubo do cidadão é um dos crimes que mais perturbam o cidadão do DF, tá? E aí a gente tem outros crimes, né, que acontecem em menor incidência. O outro também que tem uma incidência muito alta é o furto em veículo, tá, senhores? Esse aqui é o furto interior de veículo, camarada que deixa uma mochila no carro, né? Deixa alguma coisa ali e o ladrão vai lá e toma, né? Não tem mais, né? Toca-fita, né? Mais difícil, mas, enfim, também é um crime que tem uma incidência muito grande aqui, como vocês estão vendo, né? Em todas as regiões integradas de segurança pública. Beleza? E aqui, senhores, eu estava falando... Só sobre os furtos ali, perguntaram aqui por que a taxa de solução de furtos, roubos, esses crimes contra o patrimônio, esses crimes menores, em comparação com homicídio, latrocínio, por que a taxa de solução deles ela é pequena? Bom, deixa eu botar na minha cara aqui, eu acho que vocês só estão ouvindo a minha voz, né? E não estão vendo só vendo slide e a minha voz. Agora está vendo o slide, isso. Beleza, deixa eu botar aqui. Bom, eu acredito, né, que a gente tem um problema de como é um crime, né, o furto e o roubo, um crime em que o indivíduo, na maioria das vezes, se livra solto, tá? Ele fica preso por muito tempo, ou cumpre a pena e já consegue um benefício, né, de regime, já fica em liberdade. É um crime que acontece com muito mais frequência, né, do que outros, do que o homicídio, né? Tem essa questão da cifra negra, né, que a gente chama, das pessoas não registrarem os crimes também que acontecem. Elas já perderam tanta confiança de que ela vai conseguir ter o bem dela retornado e que aquele indivíduo que praticou aquele crime vai ser preso, que ela às vezes sequer registra. E aí, na minha opinião, tá, é a questão da nossa dissincronia, né, do nosso ciclo de polícia, tá? Então, por exemplo, a gente faz muitas coisas na raça, senhores. Esse exemplo que eu dei para vocês aí a gente conseguiu identificar um cara que roubou o celular de uma vítima. Meu irmão, a gente conseguiu uma pessoa que falou, olha, ele tem uma tatuagem, né, moreno, tantos metros, de tanta altura. Aí eu peguei no meu banco de dados ali roubos que aconteceram naquela região em um determinado período, fui mostrando foto por foto ali, e aí a gente conseguiu. Mas, cara, com certeza a Polícia Civil tinha essa informação muito mais fácil, entendeu? Assim, se a gente trabalhasse integrado, né? Assim, eu falo brincando com meus amigos da Polícia Civil, cara, meu sonho é a gente ver uma operação integrada entre PMDF e Polícia Civil, né, contra o crime organizado aqui no DF. Cara, a gente precisa trabalhar junto, né? Deixar as vaidades de lado, enfim. Então, assim, esse fator, né, essa desincronia entre as polícias, ela também prejudica demais a elucidação desses crimes, né? Porque a gente tem, né, não posso falar com precisão, mas a gente, no último relatório aí da Segurança Pública, de 2019, 45%, incluindo menores infratores, né, dos crimes contra o patrimônio eram praticados por pessoas reincidentes, né? Então, se a gente tem essa informação, o policial que está na rua, que está na ponta da linha lá para enfrentar esse problema, aquele que vai atender a sua ocorrência de roubo, entendeu? Se ele tivesse, né, mais acesso à informação para ajudar a elucidar esse tipo de crime, se a gente não ficasse
numa mística aqui de, ai meu Deus, a polícia militar não pode investigar, como assim? Ela vai estar invadindo uma atribuição de outra instituição. Meu amigo, a gente tem que atender o cidadão, a necessidade do cara que tá sofrendo com esse tipo de crime. Então, se a gente tivesse essa integração maior de banco de dados, de trabalho conjunto, eu acredito que os índices também seriam um pouco maiores. Então, são, resumidamente, fatores: a ampla incidência do crime, porque ele é um crime que compensa, né? Se o cara botar na balança o custo dele a chance dele ser pego, num crime de roubo ou de furto, o que ele vai ganhar, né? O tempo que ele vai ocupar fazendo aquilo lá, e o tanto que ele vai ganhar, comparado com o que ele ganharia no mercado formal, né, de trabalho. E, além disso, né, eu já falei, né, a chance dele não ser pego, uma opção racional econômica dele seria praticar o crime. Então, aliado, né, o terceiro fator, essa falta de inibição moral aí em relação a esse crime, que às vezes é tolerado, né, por até pessoas que falam, né, sobre segurança pública, né. Tem muito especialista de segurança pública que tem eu acredito, um posicionamento ideológico mesmo, né, de que acha que o roubo, né, ele é justificado. Né. Respondido aí, pessoal? Respondida, mas já tem outra. Então, beleza, manda aí. O Gil de Paula perguntou: a polícia é orientada a procurar não discriminar o cidadão por raça ou cor? Acho que isso faz parte dos treinamentos de vocês, né? Com certeza, o Gil, isso aí está em todos os nossos regulamentos, está como um valor policial militar, é pautado diuturnamente, né? Essa questão de, cara, você não vai abordar uma pessoa porque ela é negra, porque ela está vestida de tal forma. Então, assim, é complicado porque a pessoa, eu acho que quem trabalha muito essa questão muito bem, até o Paulo Cruz, né, quando ele fala dessas estatísticas que apresentam dados brutos, né, a pessoa fala assim, olha, tantas pessoas por cento da população negra que está presa, né, que está nos presídios. Cara, mas vem cá, então, são negros e pardos, né, vamos botar assim. Elas estão presas porque o policial saiu na rua e falou, olha, hoje nós temos que prender tantos negros, temos que bater essa meta do diário. Óbvio que não. As pessoas estão presas, primeiro, porque esses crimes que as pessoas cometem é de fácil elucidação, né? É um crime de flagrante. Você não tem um conjunto probatório complexo para você desvendar quem é a autoria, quem é o autor do crime. Você tem a vítima, você tem a testemunha, você tem um bem que foi subtraído, né? Então você costuma ter uma eficiência maior. E a pessoa não está sendo presa porque ela tem determinada cor da pele, ela está sendo presa porque ela praticou um crime, né? Então, nenhum policial do DF, né, tem esse tipo de orientação de vamos abordar, vamos correr atrás, né, distinguir, né, a pessoa pela cor da pele. De forma alguma, até porque grande parte, né, dos policiais do Distrito Federal são negros ou pardos também. Né? Esse tema é bem sensível, né? Eu tenho várias pessoas que escrevem mais a respeito. Eu confesso que eu não me debruço tanto para esse tema, como eu falei para os senhores. Eu acho que, beleza, vai ser candidato, né, tal. Vão surgir esse tipo de pauta, de perguntas a respeito de racismo, a respeito de homofobia, de não sei o quê, mas, senhores, minha opinião, não é isso que está incomodando o dia a dia das pessoas, tá? As pessoas estão incomodadas, com o tráfico na porta de casa, com o som alto lá do vizinho, que, porra, não respeita e não acontece nada, com a violência doméstica, ela está preocupada, né, com roubo, com furto, enfim. Mas é lógico, né, todo mundo tem a sua perspectiva. Eu acho que essa linha de segurança pública seria melhor, né? O cidadão seria melhor atendido se a gente tivesse mais preocupação com essas pautas, né? Beleza, Gabriel? Gabriel, mais alguma dúvida aí? Não tem mais nenhuma dúvida. Essa foi a última. Beleza. Estou ligando o vídeo aqui, não sei como é que estão enxergando aí. Perfeito. Cara, a gente praticamente acabou a apresentação aqui. Acho que a gente pode deixar, né? Vou deixar aqui um último slide aqui. Eu tenho uma pergunta, então, só para a gente encerrar aqui e fazer discussões finais. Beleza.
eu acho que é só para a gente pontuar, né? Eu falo aqui em nome do diretório do Novo DF, né? A gente não tem um slide aqui com os créditos. Agradecer o Gabriel aí com todo o apoio, a Luísa, presidente, o Wallace, nosso vice-presidente, o secretário jurídico é o Rodrigo Freire, o secretário administrativo é o Genivaldo, e eu, Mauro Porto, secretário de Finanças, mas todo mundo faz tudo aqui em todas as áreas, porque o Novo, a gente sabe que a gente não ganha para isso, a gente está aqui por um ideal de um país melhor, um Brasil melhor, mas também um DF melhor. E a sua explicação, Ricardo, quando a gente puxou o tema de segurança pública, eu agradeço imensamente, porque eu realmente, olha, sou advogado, mas acho que nem todos que estudam e se dedicam à área têm tanto conhecimento quanto você de entender a segurança no contexto. Acho que você pontuou as polícias diferentes, a fonte de financiamento, a atribuição, e deu aquele retrato geral de como é visto e sentido o crime no DF, né? A sensação de insegurança, quais são os tópicos. Eu acho que você colocou isso muito bem. Mas a minha dúvida aqui, não é nem uma dúvida, não, mas uma colocação, queria uma reflexão sua final. Você pontuou a segurança pública de uma forma bem completa. Quando você traz essa imagem final aí, da sensação de insegurança daquele que está na casa e tem um som alto lá fora, ou aquele pequeno furto ali perto da residência, ou no carro, ou leva a bicicleta, ou a pessoa está andando e a abordada para levar o celular dela no ponto de ônibus. A gente convive com isso, é muito assim, a agressão ao patrimônio e a minha paz, né? Nem tanto aquela questão do homicídio. Então, você colocou os dois pontos aí que eu coloco no início e no final. No final é o seguinte, a falta de inteligência entre as polícias, essa unificação de dados. A polícia precisa não só de equipamento de segurança, de autodefesa, mas também dessa parte da inteligência. E no começo da apresentação você falou da postura de quem comete crime, que falta educação. Então, eu queria só uma reflexão final, assim, o que a educação tem a ver com segurança pública? Desde a fonte, ela é tão importante assim, a gente continua defendendo a educação desde a escola até o final, ela é importante nessa cadeia de defesa da segurança pública. O que é educação na segurança pública? Bom, a gente pode abordar esse tema da relação da educação com a segurança pública de vários fatores, né? Se uma pessoa tem uma formação acadêmica, intelectual melhor, né, ela acaba tendo melhores oportunidades, né, de vida do que a opção do crime, né, do que a opção do crime. Então, se você pega, né, e dá uma educação de qualidade para todas as pessoas, para todos os indivíduos, né, desde o mais vulnerável até o cara que tem mais vulnerabilidade, ele tem que ter uma educação de qualidade tão boa quanto qualquer outra pessoa. Então, você acaba, né, no longo prazo, né, a gente chama isso de prevenção primária, né, você acaba no longo prazo diminuindo as oportunidades que esse indivíduo vá se deparar com a opção do crime. O segundo ponto que a educação com certeza pode favorecer, e aí não é só a educação formal do colégio, mas a própria educação, né, familiar, como eu falei para os senhores, para mim, né, o problema do crime inicial, né, é moral. A reprovação moral ela tem que existir antes de qualquer tipo de reprovação, de qualquer pena. Se você não reprova moralmente o crime, né, esse crime que a gente está falando, de perturbação, do sossego, se você não consegue se colocar no lugar do outro e achar que aquilo lá realmente não é admissível para você conviver em sociedade, você não vai conseguir condenar judicialmente ninguém, né? Então, essa questão da educação moral, de você, né, ter esse trabalho de empatia, das pessoas se colocarem no lugar dos outros, né, de ter essa preocupação de que a gente, né, convive em comunidade, o respeito por certos valores, por certos bens jurídicos, né, vamos dizer assim, de cada indivíduo, é de absoluta importância para a nossa convivência. Eu acho que são esses dois pilares, né, a questão da educação como uma ferramenta de uma melhor oportunidades no mercado de trabalho, e a
questão da formação moral do indivíduo, né? E, como eu falei, nessa parte do aspecto moral, acho que essa educação não restringe as instituições educacionais, ela tem um papel em outras, com a família, com até... Olha, um dado interessante, Mauro, quando a gente estuda ressocialização. Quase 99% dos presos que são ressocializados, que aceitam a ressocialização, né, eles têm algum trabalho religioso por trás. Tá? Então, pode conversar com qualquer pessoa do sistema penitenciário. Eu vou citar a fonte aqui, eu não estou recordando, mas é um juiz federal que fez um trabalho aí de ressocialização. Tem o trabalho das ANPACs, que é o de maior sucesso, né, de ressocialização, que é uma associação cristã. Tá? Eu sou católico, né, mas assim, não frequento tanto a igreja, mas, né, tem os princípios cristãos aí bem enraizados, mas é algo que eu estou falando, entendeu? A questão moral, ela não pode ser negligenciada nesse debate aí da educação. Não adianta a gente achar que, nós vamos matricular todas as crianças no colégio, e aí, você vai chegar no colégio, não vai ter aula direito, vai estar tráfico de droga correndo solto dentro do colégio, não vai ter um mínimo de disciplina para aquele indivíduo. Obviamente, não vai ser, não é por aí, né? Tá. Bom, o Gabriel, antes de passar para você as palavras finais aí, queria já, então, agradecer, em nome do novo DF aqui, agradecer o Ricardo, porque acho que a Luísa, o Gabriel acertaram bastante o palestrante. Agradeço imensamente o seu tempo aí, Ricardo, porque é raro encontrar alguém que tenha a prática e a teoria juntas, assim, com qualidade e didática para passar para a gente. Então, agradeço e deixo o Gabriel aí para falar as palavras finais aí e dizer as questões técnicas aí, se vai estar gravado isso no nosso site, por aí. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado pelas palavras. Eu também queria agradecer muito o Ricardo, porque a gente trabalhou aí esse mês todo correndo atrás disso. Foi uma dinâmica muito boa. Fizemos a apresentação, refizemos e tudo mais. Mas valeu muito, foi bem esclarecedor. Você também, é o que o Mauro falou, você tem o conhecimento da prática, você tem o conhecimento da teoria. E, assim, eu acho que todo mundo agregou essa experiência. Eu queria agradecer a Luísa pela oportunidade mais uma vez e também a todo mundo do diretório que abriu esse espaço. E sobre a parte técnica, essa live vai ficar no perfil do Novo DF, lá no Facebook. Para quem não assistiu, para ver de novo, os comentários estão todos lá, com as dúvidas todas. Eu também queria agradecer a participação das pessoas, teve muita dúvida. Eu até me surpreendi, eu fiquei muito feliz que a galera participou, perguntou. E foi muito bom. Obrigado, Ricardo, valeu. Aí agora é para você finalizar aí a sua... Beleza. Poxa, pessoal, muito obrigado. Uma honra foi toda minha aqui, aceitar esse convite. Obrigado, Luísa, Gabriel, Mauro. Realmente fui muito satisfeito em apresentar esse tema. Eu acho que é por aí, tá, Mauro? Que a gente constrói uma segurança pública de verdade. Eu acho que quando você quer falar de medicina, você, né, vai querer saber do médico, né, a ideia dele. Eu acho assim, né, vou até ressaltar aqui questão da Júlia, porque o que me chamou muita atenção na campanha dela era essa genuinidade de procurar a resolução dos problemas com quem não só conhecia dos problemas, né, no campo teórico, acadêmico, técnico, mas quem vivia o problema de verdade, né? Quem vivia o problema da cidade de verdade. Eu acho que o Novo indo por esse caminho, ele inova, né? A gente tem muitos partidos políticos aí, muitas ideologias políticas que tratam de alguns temas, eu falo de segurança pública, com pessoas que estão na academia, entendeu? A pessoa, com todo respeito, né, ao currículo acadêmico, que é difícil de se construir, é difícil de você ingressar, mas é diferente, senhores, é diferente você falar de tourada é uma coisa, falar de touro é uma coisa, você está na arena, né, é uma coisa completamente diferente. Então, eu encerro minha participação com esse posicionamento e agradecendo novamente aí, mandando um abraço de novo para meus amigos aí do Expansão Liberal, do Movimento Policiais Liberais e a todos aí que acompanharam a nossa live. Obrigado, boa noite aqui. Gabriel, vamos encerrar por aqui.